Minutos, Rafael e amigos ouvintes, nós temos a grata satisfação de estarmos recebendo nessa manhã aqui o presidente do Conselho Regional de Química. Rapaz, e como é bom você falar sobre Jacobina. Eu quero saber da vida dele primeiramente, enquanto jacobinense. Antônio César Macedo. Antônio César, eu gostaria que você contasse um pouco dessa sua infância boa e dessa coisa boa que foi viver em Jacobina. Eu trago aqui um entrevistado, aí ele chega aqui dizendo, não, pois eu morei na Duque de Caxias, eu morei na Praça Rio Branco. Ernesto Gazedin, você de repente vai lembrar, viu, Ernestinho, de Antônio César aqui, porque foi seu vizinho aqui, olha, de rua Antônio Muniz. E falou de pessoas muito conhecidas, né, Cleiton? Pessoas muito conhecidas, falou do meu avô. como o avô de Rafael. Antônio César, a casa é sua, seja bem-vindo à Rádio Jacobina FM, que alegria e satisfação estarmos recebendo você nessa manhã de sexta-feira. Ok, bom dia, Cleiton, bom dia, Rafael. Bom dia. É um prazer imenso estar retornando aqui à Jacobina, né? Agradecer a vocês por essa oportunidade do CRQ estar aqui dando essa entrevista para todo o povo de Jacobina, que é uma alegria imensa, né, para mim, além de estar representando os profissionais da área química, está aqui na minha terra praticamente, né? Maravilha. Conta um pouco pra gente aí, eu quero fugir do profissional um pouco aqui, pra gente relembrar essa Jacobina do seu tempo, porque você chegou aqui falando do Flamenguinho de Zé Poeta, dos tempos áureos do líder, de onde era a 2 de janeiro, que era aqui na Praça Rio Branco também. Você nasceu em Jacobina? Não, eu não nasci em Jacobina, nasci em Salvador, mas eu vim para cá em 65. Certo. Né? E o que é que forçou essa vinda de vocês para Jacobina? O meu pai aqui, os meus irmãos praticamente todos nasceram aqui. Nós éramos 10 irmãos, né? Olha só. E meu pai tinha uma fábrica de ladrilhos ali na Francisco Rocha Pires, junto ao... Hoje é uma igreja, eu passei por lá para relembrar. Hoje é uma igreja evangélica, né? É ali junto do Seu Vando, talvez é uma figura popular aqui em Jacobina que todo mundo conhece, vizinho a Seu Vando. Então meu pai tinha a fábrica e aí a gente veio morar aqui com ele, né? E aí eu, minha mãe, meus 2 últimos irmãos que tínhamos nascido em Salvador. Mas aqui em Jacobina a gente aprendeu tudo. Aprendeu a nadar, caçar, pescar, jogar bola. Foi a infância assim, tranquila, né? Na época... a cidade era bem menor, evidentemente. Sim. A gente conhecia todo mundo, então foram vários amigos que até hoje eu tenho todos na lembrança. A gente tem inclusive um grupo de WhatsApp que é o pessoal daqui de Jacobina. Quem são esses amigos? Lembra aí pra gente alguns dos quais você lembra aí. São vários. Por exemplo, lá na Duque de Caxias a gente tinha o pessoal do Seu Natinho, não sei se você conhecia. Conheci Eduardo e Clóvis. A gente chamava de Bicudo. Bicudo, Eduardo Bicudo. Isso. Claudinha. Conheceu Dona Isabel na rua Duque de Caxias? Dona Isabel. A mãe de Neemias Oliveira? Não, eu sei que do meu vizinho era lá Mergulhão, que era um jogador... Sim, Mergulhão infelizmente faleceu. Mergulhão é pai de Edilton e de Edivaldir. Os senhores são meus amigos. O pessoal do seu Valmir... Valmir Lacerda. Valmir Oliveira César. Sim, seu Valmir da lotérica, que é Tavinho. Tavinho, César, Detinha, Conceição, Adriana... Então, tinha bastante, o pessoal do seu Olímpio Nobre, né, que é o professor Olival, nosso teacher. Meu primo. Primo de Rafael, Dona Lourdes, a mãe dele, que era uma tia nossa, né, era praticamente irmã da minha mãe. Seu Oswaldo Almeida. Sim, Oswaldo Almeida é o pai de Licuri. Não. De Licuri? Oswaldo Dantas. Oswaldo Almeida é o pai de Carlinhos. Carlinhos do Bolo Fofo e Roberto Grilo. Carlinhos, eu encontro sempre que venho aqui, uma figura sensacional. Carlinhos é um amigo querido. Vários amigos, né? São muitos, na verdade. O pessoal do Floirão Galo, o pessoal do Seu Enéas Mota, Julinho Mota, que hoje, inclusive, é um dos diretores da Embasa, lá em Salvador. Né? Então foi muita gente. Então voltar para Jacobina significa para o senhor revisitar muita memória, né? Poxa, com certeza. Tudo assim da infância. Não traz um ar de saudosismo, não? De uma velha saudade? Na verdade, eu tenho isso eternamente. Eu estou lá em Salvador, aí sempre conversando com meu irmão, até falando de Jacobina. Na época, o líder, como você falou, né? A 2 de janeiro, a Aurora. Né? Tinha o Clube da Maçonaria, que era ali na esquina, de frente a 2 de janeiro, era a escola da maçonaria ali, né? Hoje aqui na rua Alice Barros de Figueiredo. E a própria sede da maçonaria, porque meu pai também era maçom, né? Sim. Então a gente ia a muitas festas da maçonaria. O estádio, jogava lá no estádio. Eu lembro que uma vez Jairzinho, o Furacão da Copa, veio jogar aqui. Isso. Eu joguei na preliminar, como dente de leite, né? Contra a seleção de Piritiba.
Olha só, que coisa Boas boa. lembranças. A viu? seleção de Jacobina de 1969, eu tenho ela até hoje toda na cabeça, foi vice-campeã do Intermunicipal. Isso. Era Binho, Teirão, Geri, Pedro Leão e Zeca. João Mauro e Berg. Lucinho, o Joaninhas, Danielzinho, lembra Danielzinho do Do líder? líder. Serrinha e Cabaiá. Essa foi a seleção. Olha aí. Rapaz. Tá vendo aí que coisa boa? Você tem que fazer um quadro com a gente para trazer essas memórias de Jacobina. Mas, Antônio César, hoje você é presidente do Conselho Regional de Química, está em Jacobina. O órgão que você preside é um órgão que tem um viés profissional, não é, dos profissionais da química, e está participando também da fiscalização preventiva integrada, que é a FPI, uma fiscalização promovida por órgãos do governo do Estado e também do governo federal, que integra 287 pessoas aqui em Jacobina desde o último dia 13 de outubro. Qual o papel do Conselho Regional de Química dentro dessa operação? Tá. O Conselho Regional de Química é um parceiro, né, do Ministério Público, junto com a doutora Luciana Cury, que é a coordenadora do programa, tem diversas outras entidades, né? Tem o doutor Ilan, que é do Ministério Público do Trabalho, e, vou dizer assim, o objetivo da FPI, na verdade, é orientativo e educativo na área ambiental, né? Com o objetivo de preservar o meio ambiente, né? Principalmente o foco principal é a bacia hidrográfica de São Francisco. Uhum. E, para minha surpresa, também tem o Almax, né, que eu encontrei lá numa das reuniões, daqui de Jacobina. Grande amigo. Então, assim, e o objetivo é esse. Na verdade, é a gente tentar verificar, avaliar as coisas de uma região. A gente está em Jacobina, mas a gente está atingindo várias cidades aqui da região. Com relação a várias coisas na área do meio ambiente, inclusive a questão de saneamento, que é a parte onde a gente entra, né, como Conselho de Química, saneamento, esgoto, a parte de agrotóxicos e tal. Tem também várias outras coisas, né, na área de alimentos, na área dos quilombolas, e aí vai, assim, são 54 entidades que participam, né, desde o Conselho Regional de Química, o CREA, o Conselho Regional de Técnicos, o Conselho de Medicina Veterinária, aí, isso em termos de conselhos profissionais. Tem a Polícia Federal, a Receita Federal, a Secretaria da Fazenda, a Anvisa, Divisa, INEMA, que é o órgão ambiental, o IBAMA, e aí vai o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, a ADAB. Então, é uma infinidade de órgãos, é um negócio assim grandioso para o nosso Estado. Mas eu queria entender qual era o papel do Tá. CRQ dentro da fiscalização integrada. Então, o Conselho, ele é um parceiro, ele ajuda, a gente vem com os nossos fiscais, né, dando apoio para ver as coisas relacionadas na área química. Por exemplo, se tem uma fábrica que está fazendo o produto de maneira inadequada, se está contaminando o meio ambiente, se tem o profissional da química lá responsável pela aquela produção, né? Porque isso é o que é o mais importante. Haja visto, a gente viu aí a questão do metanol, né, que contaminou aí as bebidas. Isso pode ter sido provocado ou pode ter sido, vamos dizer assim, por desconhecimento da área química. Uhum. E a nossa função enquanto conselho é fiscalizar atividades do profissional da química. Seja o químico, o engenheiro químico, o técnico em químico, o técnico em alimentos, o engenheiro ambiental, o engenheiro sanitarista, então, técnico de meio ambiente, técnico de mineração. Então, esse é o nosso papel enquanto conselho profissional, é fiscalizar as atividades realizadas na área química. Então, só para a gente entender e para o ouvinte entender também, esses dias me parece que foram apreendidos cerca de 2 toneladas de carne inapropriada para consumo. Conselho Regional de Química entra nesse aspecto também? Diretamente. Na avaliação, na amostragem? Então, as amostras vão ser analisadas em laboratórios na área química. Certo. Mas essa ação com relação a alimentos já é um outro órgão que participa da FPI. Então, no seu caso, amostras de água, por exemplo. Isso. Esse tem um papel direto do CRQ. Tem. A gente ajuda nisso, participa. Então, é a coleta das amostras, de água, de solo, né? De ar, se for necessário. Sim. Entendeu? Então, isso a gente participa junto com a FPI, dando esse apoio, o apoio técnico e o apoio prático também, de estar lá na hora junto, avaliando, junto com a equipe, que é uma equipe, né? Então, a FPI, ela se divide, como você falou, 280 pessoas, mas que se divide em várias equipes, várias frentes,
para atuar durante o período que a gente está realizando a FPI. Antônio César, você, enquanto químico, enquanto profissional da área e conhecedor também da região, para você se torna fácil, entre aspas, nesse sentido, porque você conhece a realidade da região. O que é que mais lhe preocupa hoje dentro da fiscalização no que diz respeito a essa fiscalização proposta pelo CRQ? Sim, na verdade a nossa maior preocupação é exatamente isso, é você ter empresas fabricando produtos químicos ou prestando serviços na área química sem o profissional da química presente. Isso é um absurdo, como diria aquele, né? Porque assim, na verdade, as pessoas pensam que a química é uma coisa do outro mundo, não é. Mas ela precisa ter muita responsabilidade, né? Precisa ter um profissional. É como você, por exemplo, ir no hospital e ter um cara se fazendo de médico. Né? Vai causar danos à saúde dos pacientes. A mesma coisa é você produzir um produto que a sociedade vai usar, um shampoo, um sabão, um detergente mal preparado, que ao invés de fazer o bem, vai fazer o mal. Olha só, o Júnior Feitosa está por aqui, já tem pergunta para você aqui. Tá. Ele está falando lá do bairro Félix Tomás, ele diz aqui o seguinte, olha, a FPI não poderia punir a Embasa, já que os esgotos continuam poluindo o rio Itapicuru? Bom, na verdade, eu não diria punir, mas com certeza vai chamar a atenção. Com certeza, se for constatado fatos desse tipo, será chamado a atenção, isso será relatado. Assim, hoje, inclusive, eu aproveito aqui para convidar toda a comunidade jacobina para participar dessa audiência, porque lá vão ser dados os resultados da operação, né? O que foi feito. Claro que não vai ser tão detalhado, mas vai dar uma ideia do que aconteceu durante esse período que a FPI esteve aqui em Jacobina. No que concerne à responsabilidade do CRQ, do Conselho Regional de Química, quais as irregularidades que foram encontradas por vocês aqui? Então, Rafael, eu prefiro, vamos dizer assim, deixar isso lá para o momento do relatório. Porque eu poderia... Mas faça apontamentos, o ouvinte tentar curioso. Não, certamente a gente deve ter encontrado algumas coisas na área de esgoto, como ele falou, de saneamento, né? Mas assim, não dá para dizer agora, porque isso é um relatório que está sendo muito bem feito. O pessoal deve ter trabalhado até 1h da manhã, 2h da manhã, preparando para hoje apresentar esse trabalho. E eu dizer alguma coisa aqui agora, eu posso estar adiantando fatos não verdadeiros. Eu creio até que essa preocupação do ouvinte vem também, Rafael, numa mesma linha de um episódio que nós tivemos esse ano no Rio Itapicuru, que por causa das algas, não é? E de todas as questões químicas que acabam esses dejetos caindo no leito do rio, teve uma alteração, inclusive, na cor do Rio Itapicuru. O rio ficou vermelho. Não sei se foi em fevereiro ou março desse ano. Foi bem no início do ano. Foi bem no início do ano. Nós tivemos esse episódio aqui em Jacobina. Não é algo que foi lançado no leito do rio, não é. Foi se dirimido essas dúvidas, mas um processo químico que ocorreu no próprio leito do rio, causando essa alteração na cor da água. Na verdade, em função, eu não sei exatamente o que é que a gente não participou dessa, mas assim, em termos gerais, o que pode ter acontecido? Na verdade, em função do baixo volume que tem o rio Itapicuru hoje, né, em termos de água corrente, provavelmente, e vamos dizer assim, a poluição, né, que é jogada, não só aqui em Jacobina, mas ele vem de longe. Isso. Então isso, a gente tem a questão de agrotóxicos, tem a questão de muita coisa que pode estar presente. E isso gera matéria orgânica, que na verdade essa matéria orgânica impede, vamos dizer assim, como uma vegetação ali do lado, impede a ação do oxigênio, né? Aí a água fica com uma quantidade muito grande de matéria orgânica que pode gerar diversas consequências, inclusive a mudança de cor. Certo? Foi no sábado, Cleiton, no dia 22 de fevereiro de 2025. Já peguei a que matéria esse fato aconteceu. Eu vou completamente vermelho. Eu vou estar passando, inclusive, para a sua assessoria esse episódio, porque eu creio que a preocupação do ouvinte tenha surgido justamente a partir daí. A presidente da CIJA está querendo enviar uma pergunta. Pode mandar aqui, Cida. Mande para cá. Tá certo? Ela está procurando aqui. Posso enviar uma pergunta? Pode. Ela é presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacobina. Antônio, você falando da questão do Conselho Regional de Química. A própria falta de escolas técnicas de química, eu falava com você a respeito disso, e falando que um dos filhos de seu Vando, inclusive, fez química no Cefet, salvo engano foi Júnior. A falta do incentivo também, a formação técnica desse profissional,
não tem sido um complicador para o interior do estado? Porque muitas das vezes tem faltado incentivo. Certo. Da mesma forma que eu vejo a ausência do professor de matemática, do professor de física, a gente vê uma ausência de incentivo à formação do próprio químico. E às vezes isso fica restrito apenas a algumas cidades no interior do estado, exemplo de Feira de Santana e Salvador, que é a capital do estado, e a falta da formação desse profissional também não implica em situações como essa? Sim, é verdade, mas assim, eu posso te dar alguns esclarecimentos com relação a isso. O Conselho, ele atua nessa área também da educação, e a gente tem feito, assim, a gente tem rodado muito todo o interior do estado, por exemplo, nas cidades que tem curso de química, que são várias, viu, Cleiton? Na Sim. verdade, assim, a gente teve fazendo trabalho, por exemplo, em Jiquié, na UESB, em Vitória da Conquista, no IFE, lá de Vitória da Conquista, em Amargosa, nós vamos indo para Guanambi, para Ilhéus, e tem as escolas estaduais, como a que tem aqui o CETEP, que tem o curso de meio ambiente, Sim. que é um curso também na área química. Então, assim, hoje, realmente, essa realidade mudou. As cidades do interior tem os Senais, que tem cursos de química em Feira, em Ilhéus, em Conquista, né? Então tem várias cidades hoje, mas ainda Porto Seguro também, né? Porto Seguro, Guanambi, Barreiras, enfim, mas ainda assim essa preocupação que você falou é uma preocupação nossa também, até porque as pessoas acham que o curso de química é difícil. Então às vezes entra uma turma vamos imaginar aqui, com 50 alunos, sai com 10. Que as pessoas às vezes desistem no meio do caminho achando que é difícil e tal. E o nosso papel, inclusive, além de fiscalizar o profissional, também está junto com a academia, com as escolas de segundo grau, fortalecendo a área da química para mostrar ao pessoal que nós somos importantes. Na vida, tudo é química. Tudo é química. O que a gente respira, o que a gente veste, o que a gente come, o que a gente brinca, tudo tem química. Quando o senhor fala isso, me remonta a ideia de que as pessoas acham a química muito distante, né? Isso. E química parece algo que diz respeito ali à guerra, Sendo que ela diz à respeito fusão a e nós. fissão nuclear. Mas a química está no leite, está no guaraná, Tá em está no nós. café, está em nós, no sangue da gente, Tudo. está em tudo. Mas há uma falta assim ainda em termos de profissionais da química. Sim. E um dos motivos é como você bem disse, é porque o curso ele é considerado bem difícil. Mas me parece também que não existe um estímulo na rede básica de dizer assim, vamos lá estudar química também e entender que a química compreende os aspectos mais essenciais da vida humana. Sim, você tem razão, mas a gente está tentando fazer isso. Claro que a gente não tem braços largos, né? Mas a gente tem feito o possível para mostrar. Inclusive, assim, a gente participou outro dia em Feira de Santana no CETEP, na Escola Estadual de Segundo Grau, de uma cerimônia do jaleco. O jaleco é aquele guarda-pó que o químico usa, né, no laboratório. E assim foi sensacional porque a gente pôde mostrar para aquela escola, porque os familiares dos alunos foram. Então assim, a gente mostrar como a área química, inclusive na área de empregabilidade. Na Bahia nós temos aqui coisas fantásticas. A gente tem lá em Salvador a região metropolitana com o Polo Petroquímico de Camaçari, que é o maior polo da América do Sul. Né? A gente tem a área industrial ali em Candeias, que é o Centro Industrial de Aratu. A gente tem Feira de Santana, que é magnífico em termos de indústria e além de logística. E né? tem crescido bastante. Muito, muito, muito. Vitória da Conquista. A gente tem a área lá no Oeste, que é Barreiras e Luiz Eduardo, com os grãos, com a área de soja, com a área de algodão. A gente tem Juazeiro, com as vinícolas, a parte de frutas. A gente tem aqui Jacobina, em região mineração. Eu já tive numa mina de diamante, não sei se vocês sabem que existe também. Nordestina, já fiz trabalhar. A gente tem o extremo sul da Bahia, que tem a celulose. A gente tem o sul da Bahia com o cacau e várias indústrias, Itabuna, Ilhéus. Né? Lá em Pessoal ainda Lagoinhas, com a área de cervejarias, de bebidas, de refrigerantes e tal. Então a gente tem uma área muito grande de atuação. Fora do que você pode ter várias atividades, além de professor, fazer consultorias na área de meio ambiente. Né? Então a gente tem muita área, perícias. Eu já fui perito da Receita Federal. Antônio, você tocou no assunto mineração. Sim. Né? E uma das coisas que a gente mais vê, e às vezes não sei se é feito com a devida orientação, quando a gente fala em barragem de rejeito. Sim. Não é? A gente só pensa na barragem de rejeito no risco de desabamento, Isso. principalmente depois dos episódios de Brumadinho e Mariana. Não é? Mas existe a questão também do impacto ambiental. Nem toda empresa tem um corpo de profissionais como tem a Jacobina Mineração. Verdade. E nós moramos em uma região extremamente mineral. Exemplo, nós temos Orolândia com o advento do BES Bahia, Sim. que também tem essas barragens de decantação ou barragens de rejeito.
Quais são os impactos provocados por essas barragens do ponto de vista ambiental a partir dos componentes químicos? Assim, você não tenha dúvida que toda atividade industrial ou que envolve tem impacto no meio ambiente. O importante é, como você falou, é ter um controle, né, ter vamos dizer assim, a participação de profissionais realmente habilitados, né? E a política de redução de danos, né? Exatamente, porque, na verdade, ao causar o dano, a própria empresa ela vai se prejudicar lá na frente, além das questões judiciais, né, das questões ambientais, mas vai ser um efeito negativo muito grande, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação e com certeza a FPI atuou nessa área e vocês vão ver os resultados lá na audiência pública. Ele está deixando muita expectativa para essa. Não, mas eu preciso fazer uma outra provocação a ele, porque essa provocação, a que eu vou falar agora, existe uma provocação muito grande por parte do Ministério Público. Sim. Eu só vi Jacobina avançar, e sendo muito bem justo, a partir de 2011, ainda na primeira gestão a questão do lixo, né? A questão do lixo. Perfeito. Com todos os problemas que nós temos, eu só vi o nosso município avançar. Hoje nós temos um aterro controlado que começou a ser construído lá em 2010, 2011, pela prefeita Valdice, a mesma que é prefeita hoje, mas foi um avanço tido por ela. A questão também da reciclagem dos resíduos sólidos, a partir do papelão, do plástico, tal. Essa questão dos lixões ainda é um grande problema, porque passa diretamente pelas questões químicas. Sim. E aquilo que o chorume impacta do solo vai causar danos que talvez sejam irreversíveis. Sim. Não é? Sim. Como é que o senhor tem visto essa questão dos lixões? Eu não diria nem para Jacobina e região, mas qual é a nossa realidade de estado da Bahia? Enfim, é um problema muito grave, como você falou, certo? Eu acho dos mais graves, inclusive. Porque assim, a gente às vezes passa nas estradas e vê, né, os lixões assim, nos acostamentos e tal. E lixo é dinheiro, né? Acho que as pessoas não se deram conta disso. Não se deram conta nem da parte da economia. Exatamente. Por exemplo, tem lixões que você hoje gera energia, né, porque o chorume, como você falou, é realmente aquele líquido, né, que sai é matéria orgânica pura. Então o chorume, por exemplo, em Vitória da Conquista, eu estive lá recentemente, eles tratam, esse chorume vira água depois para você beber. Além de você aproveitar o lodo, que é o que a gente chama de lodo orgânico, ele é ativado, pode virar adubo, certo? Além de gerar gases como o metano, que você usa na parte energética. Então, o aterro sanitário, ele é um negócio assim sensacional. Pode virar até mesmo energia atômica, né? Atômica não diria, né? Mas assim, pode até ter algum material metálico que seja aproveitado, né, para que coisa. Mas assim, o importante é que você não danifica tanto o meio ambiente, né? Reaproveita muita coisa, né? E ainda gera riqueza, né? Porque você vai gerar energia, né, nos aterros de lixo, né? Nos aterros sanitários. Então, é muito importante. É preciso que realmente uma política mais efetiva ainda, apesar de ter a lei dos aterros, se eu não me engano, era para até 2014, está todo mundo com aterro. Infelizmente, é aquilo que a gente vai ter. O Brasil ainda tem muitas pendências nessa área de meio ambiente, né? Mas, assim, o aterro, ele é muito importante e Jacobina está de parabéns com isso, certo? Se já esse aterro está funcionando adequadamente. Ele é um aterro controlado, nós ainda não temos um aterro sanitário. Ah, sim. Mas diante daquilo que a gente vê em toda a nossa região, onde ainda existem os lixões sendo queimados todo dia, você passa, tem fumaça na estrada, já foi um avanço significativo. E fora a questão social, né, Cleiton? Sim. Porque bem ou mal que nós já temos uma cooperativa, tudo toda regularizada, o emprego em dia, o salário em dia. Tem isso tudo que E as questões sociais nos lixões em nossa região também é complexo. É danosa. Isso tem que ser uma ação governamental, né, a nível federal, inclusive, que force as prefeituras, os governos estaduais, as prefeituras a tomarem ação definitivas com relação a isso, certo? Olha só, Cida está por aqui, a presidente da Associação Comercial e Industrial de Jacobina, nossa amiga Cida Carvalho. Bom dia, Cida. Cleiton, bom dia, tudo em paz? Onde é que vai ser mesmo essa audiência pública? Acabei não ouvindo. E pergunta para ele, né, como é que é feita a fiscalização, né, em lojas de material de limpeza químico do modo geral, que às vezes vende material que a gente chama de talibã, né, fabricado de qualquer jeito. E a gente sofre muito quem trabalha de forma correta, né? Empresas que às vezes não têm essa mesma seriedade de trabalhar com produtos com registro, né? Ou pelo menos com notificação. Como é que é feita essa fiscalização? Na nossa empresa nós temos um técnico, né? Que
quando precisa, assina logo que nós não fabricamos nada aqui e nem manipulamos nenhum produto. Mas eu vejo que a fiscalização nessa área deixa muito a desejar. Doutora Cida, na verdade, bom dia. Na verdade é o seguinte, a gente faz essa fiscalização sim. Como eu falei, a gente infelizmente não tem braços para abranger, vamos dizer assim, 100% do nosso território, que a Bahia é muito grande. Mas a gente fiscaliza, assim, inclusive empresas que vendem produtos químicos, produtos para piscina e etc e tal. E a gente faz a notificação, se não tem um responsável técnico, a gente faz uma autuação, né, emite um auto de infração, a gente pune a empresa, mas assim, a gente não tem poder de polícia, infelizmente. O que a gente faz é, se a empresa ou não tomar a devida providência, a gente denuncia essa empresa no Ministério Público, que aí eles que têm o poder de polícia, eles que podem fechar uma empresa, ou o PROCON, ou o Ministério Público, entendeu? E a gente mostra que, olha, aquela empresa está manipulando produtos químicos de maneira inadequada. A gente precisa, na fiscalização, a gente precisa comprovar isso, a gente precisa ter dados, porque tudo é prova, né? Então, assim, a gente consegue pegar algumas empresas nessa situação que a senhora falou. E a gente faz a fiscalização, a gente registra essa fiscalização, a gente, inclusive, o Conselho funciona assim com uma plenária, né, de conselheiros da área química que analisa todos esses processos que são frutos da nossa fiscalização, e a gente faz as devidas punições em termos, assim, de multa e etc e tal. Agora, a gente não tem poder de fechar. A gente aí denuncia ao Ministério Público ou PROCON que tem esse poder. Olha só, eu vou fugir um pouco da pauta, mas Cida traz uma questão da limpeza, que é uma questão química. E tem muita gente que adora misturar produto químico, né? Principalmente quando vai fazer limpeza em banheiro, em cozinha. Pronto. E aí pega água sanitária, bicarbonato de sódio, Isso. água quente. Gente, a água quente, junto a esses produtos, promove uma reação química que pode ser prejudicial para a sua vida. Eu queria que o senhor trouxesse dicas em relação a isso, por favor. Pronto, perfeito. Sua pergunta, assim, foi perfeita, porque esse é exatamente um programa que o Conselho faz, e a nível de Brasil, inclusive, porque assim, a gente tem um Conselho Federal de Química, que fica em Brasília, que é o órgão normativo. E tem os conselhos regionais em todos os estados. Nós temos 21 conselhos regionais, porque tem alguns estados que são juntos, né? E a gente tem, exatamente por conta disso e por conta da pandemia que você falou aqui na estante, a gente pegou, assim, por exemplo, muito produto falsificado, álcool em gel, que não tinha 70% de álcool, água sanitária, sem a devida quantidade de cloro. Nós orientamos muito naquela época as pessoas a usarem a água sanitária devidamente, corretamente, para não se ter problemas de saúde, problemas de pele. E a gente tem hoje foi criado o Conselho Federal de Química, junto com a BIPLA, que é a Associação Brasileira de Produtos de Limpeza e Sanizantes, que a gente chama, que a gente criou um programa chamado Mistura Explosiva, exatamente para mostrar para a sociedade, que é o nosso principal objetivo, né, que não use essas misturas caseiras que você acabou de falar. E todas são misturas explosivas. Por isso que o nome do joguinho é mistura explosiva. Por quê? Você misturar água sanitária com vinagre, como às vezes você vê na internet. Então, assim, não vá na onda da internet. Claro, a internet trouxe muita coisa boa, você estava falando de inteligência artificial, dessa coisa toda, mas tem muita fake news. Além das fake news políticas, né? Tem as fake news do dia a dia, passa isso no cabelo que vai ficar bom, tome esse. Não faça isso, pelo amor de Deus. A reação, como o Rafael falou, às vezes é uma reação que a gente chama de exotérmica, ou seja, que libera calor e libera gases. E se a pessoa estiver num ambiente fechado, ela vai se intoxicar. A gente já teve casos de óbitos na Bahia, por conta dessas misturas caseiras. Em Feira de Santana, por exemplo, na região de Feira de Santana, o cara misturou a água sanitária com vinagre, gerou cloro, ele estava num ambiente fechado, inalou o cloro, foi asfixiado e terminou indo a óbito. Então, assim, não façam essas misturas caseiras, pelo amor de Deus. No máximo, se você não tem uma formação em química, se você não tem muito conhecimento, use o que está dito no rótulo. O rótulo, às vezes, desses produtos tem as indicações de como usar adequadamente o produto. E também verificar se esse produto é fabricado por uma empresa que esteja registrado na Associação Comercial e Industrial, que tenha registro no Conselho de Química, que tenha uma autorização da Anvisa ou do MAPA. Então, nunca use produtos. A gente sabe que realmente tem muitas fábricas, que a gente chama assim, fábricas de fundo de quintal. Clandestinas. Né? Aqueles caras que se titula químico, autodidata, né? E vai lá e mistura uma coisa com outra. A gente vê fábrica de sabão, fábrica de detergente, dessa forma. Então, tem que ter muito cuidado. A gente atua muito nisso,
certo? Que a gente tem uma coisa que se chama assim, responsabilidade técnica. É que, por exemplo, uma obra, você tem o mestre de obra, tem o pedreiro e tem o engenheiro que é o responsável técnico. A mesma coisa é numa indústria química. Você tem o pessoal de produção, de operação, tem o químico, tem um laboratório e tem um responsável técnico pelaquela empresa, que normalmente é um profissional da área química, se a empresa for da área química. Olha só, Antônio Carlos está na região do Esconce e fala aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos. Bom dia, Creite, bom dia, Rafael. Esse cidadão jacobinense que está aí trabalhando, acredito eu, no órgão do governo, fiscalizando esses produtos químicos, eu vou dizer, eu acho muito difícil ele fazer alguma coisa, porque a mineração está aí despejando os produtos no rio, nas nascentes, acabando com tudo, cadê? Ninguém faz nada. A Embasa, que é um órgão do governo, um péssimo serviço, uma péssima água de má qualidade, cadê? Ninguém faz nada pelo governo, né? Eu sou vítima do produto químico, trabalhei 30 anos numa empresa com catalisador e fazendo cola de alta resistência. Hoje estou aqui dentro de casa, com meus 60 anos, com muita falta de ar, minha pele toda queimada, toda branca, que eu sou um cara da pele escura, minha pele está ficando toda branca, tudo devido do produto químico. Caminho com dificuldade e até hoje nunca vi ninguém fazer nada por ninguém. 30 anos eu trabalhei em Jacobina com esse produto químico, nunca vi um órgão do governo e fiscalizar nada. Antônio Carlos, desculpa minha fala. É um desabafo dele aí, na verdade. E nem precisa pedir desculpas. Na verdade não precisa realmente. E ele tem razão em muita coisa do que ele está dizendo. Na verdade, assim, existe até as leis, né? Aí já não é uma questão assim do Conselho de Química. Isso é o Ministério do Trabalho, né? Que tem as normas regulamentadoras que obriga, vamos dizer assim, as empresas aos seus trabalhadores ter a condição mínima necessária para um trabalho sem exposição a produtos químicos. Evidentemente que, se é uma empresa química, vai ter produto químico, mas os cuidados são todos previstos em lei, né? Assim, as pessoas têm que usar os EPIs, que são os equipamentos de proteção individuais, para evitar essa exposição a agente químico. Ele tem razão. Muito provavelmente, isso tudo que ele está sofrendo agora foi consequência da vida dele de trabalho. E isso acontece muito, né? Infelizmente, ainda acontece muito. Mas existem muitas leis, né, para evitar essa questão da exposição do trabalhador a um agente químico, ou um agente físico, ou ainda a um agente biológico. Certo? E o que o ouvinte fala me convida a falar de uma realidade, Cleito, que não é tão distante da cidade de Jacobina, que era a realidade da silicose, sim, né? Sim. Quantas pessoas não morreram em Jacobina por silicose? Muitas. Eu perdi um amigo de som, esposo na época de Zuíta, irmã de Dona Creuza. Então, essa é uma realidade também não muito distante da realidade de Jacobina. E envolve toda uma questão... Principalmente onde ele falou aí de Orolândia, que tem a questão do mármore, né? Sim. Que a poeira ali ela é silicótica. Então, assim, toda poeira mineral, ela contém sílica. E o problema que você falou, em toda mineração, se o trabalhador não tiver devidamente protegido, ele vai ter esse problema. Tenha certeza absoluta. É a mesma Aqui coisa. Jacobina teve muito antes, quando tinha aquelas minerações antigas aí, né? Mas assim, hoje existe meios de se proteger dessa poeira silicótica, né? Porque existem as proteções respiratórias, existem trabalhos com tempo reduzido para o cara não ficar tão exposto e tal. Enfim, as empresas sérias, tomam essas providências. Evidentemente que tem empresas, como a gente falou de novo, de fundo de quintal, tem garimpeiros avulso. O pintor de casa da gente, ele lixa a parede, você fala com ele... Ele recebe sílica. Pois é, porque a gente fala com ele para... Usa uma proteção respiratória. Doutor, estou acostumado com isso. E quando usa é um pedaço de pano velho, né? Imagina. Então, assim... Quer dizer, não estou querendo culpar o trabalhador por isso. Não, mas chamar a atenção para que ele adote as medidas de segurança para o bem da vida dele. Olha, eu moro num prédio em Salvador, no 15º andar. Eu estava fazendo uma obra na minha casa, eu no playground ouvi o barulho daquela maquita, né? Cortando o piso lá. Quando eu cheguei lá em cima, eu disse, meu amigo, você tem que trabalhar com protetor auricular. Doutor, estou acostumado a fazer isso. É por isso que você vai ficar surdo. Quando você chegar aos 50, 60 anos, você vai estar surdo e não vai saber por quê.
É porque esse barulho todos os dias no seu ouvido vai causar problemas na audição. Então, aí eu disse, olha, aqui em casa você só vai trabalhar se usar o protetor auricular. Né? Aí eu tinha um no bolso e dei a ele. Mas se não for, você, por favor, vai embora. Entendeu? Então a gente às vezes tem que ter essas atitudes, porque assim, o próprio trabalhador não quer usar, acha incômodo. Além de ter as empresas também que têm a responsabilidade, porque ela tem que dar o EPI e tem que treinar o trabalhador a usar o EPI. Porque não adianta simplesmente dar e não dizer a ele como é que usa ou quando tem que usar. Então, assim, as leis existem, são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho com relação à exposição do trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos, certo? São os agentes assim, mais causadores de problemas de saúde nos trabalhadores. Seu Antônio, são 7 horas e 47 minutos. Eu estenderia, mas o tempo é corrido. Ainda temos participações do nosso público rádio ouvinte. De verdade, queríamos agradecer pela sua disponibilidade. Dizer que os microfones estão franqueados para suas considerações finais. E aproveita e já lança o convite aí, né? Para a gente. Audiência pública. Para audiência pública, para a gente averiguar e verificar quais foram os resultados desses quase 15 dias. Quase 15 dias. De FPI. A audiência vai ser no Comuja, né? No auditório do Comuja. Isso. A partir das 8h30. A partir das 8h30, tá ouvindo aí? Você que é liderança comunitária, você que é empresário, você que é do setor químico, é do setor de alimentação, sociedade civil organizada você como cidadão. todo, você cidadão, é um momento importantíssimo de saber aí o balanço geral aí da operação FPI, da fiscalização preventiva integrada, que começou no último dia 13 e hoje tem essa audiência pública no auditório do Comuja logo mais a partir das 8h30. Antônio, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente sabe que a correria não é fácil, né? Tem uma audiência pública pela frente, a responsabilidade é muito grande, não apenas para com Jacobina, mas os outros 8 municípios, são 9 municípios que estão sendo fiscalizados por essa operação integrada e nós gostaríamos imensamente de agradecê-lo por estar aqui conosco. Tá, na verdade eu que agradeço a vocês por nos ter convidado para estar aqui. Para mim é um prazer muito grande, como eu falei, e além do prazer de estar na cidade, mas de estar, vamos dizer assim, falando sobre a área da química, que é muito importante. Eu costumo dizer assim, graças a Deus, eu sou brasileiro, nordestino, baiano e químico, né? Porque foi a razão de toda a minha vida, a minha atividade na área química. Eu trabalhei muitos anos no Polo Petroquímico de Camaçari, né? E essas condições todas de saúde, de exposição, é um fato, como o nosso amigo falou há pouco, mas eu espero assim que as pessoas tenham cuidado ao manusear produto químico, se atente, porque em tudo que a gente tem, ontem eu ainda falei sobre a questão por exemplo, o uso de formol em salão de beleza, é coisa muito complicada, tem que ter muito cuidado. Então, assim, agradecer, colocar o Conselho Regional de Química à disposição de vocês, assim que precisar, se precisar de alguma orientação para alguma matéria que vocês queiram fazer, a gente está lá. Se a gente tiver ao nosso alcance, a gente vai estar à disposição. Se precisar que a gente visite aqui Jacobina novamente, será um prazer redobrado, entendeu? Então, assim, a gente está à disposição. É o objetivo final de um conselho profissional, não só de química, né? Todos os conselhos profissionais, todas as profissões têm um conselho, é exatamente proteger a sociedade dos maus profissionais. E lembrando uma coisa, né? A química ela está presente em tudo. Tudo. Na água que a gente bebe, na comida que nós ingerimos, está presente no salão de beleza, como o senhor colocou, na pintura da nossa casa, na piscina, está presente na nossa vida, está presente na rua, no ar que nós respiramos. Então, e até para namorar tem que rolar uma química. Tem que rolar uma química. Haja vista aí, até Trump e Lula agora rolou química. Lula disse que não foi química, foi uma indústria petroquímica. Foi uma indústria petroquímica, então, gente, isso aí. É isso, eu agradeço também aos ouvintes que fizeram as perguntas, é muito importante, a gente está aqui à disposição sempre que necessário, sempre que possível. Okay? Maravilha. Olha só, nós vamos até Brasília e quem fala conosco nesse momento aqui, trazendo informações da capital